Glória a Deus. Que bom nós podermos estar aqui, finalizar esse ciclo, o ano de 2025. Quantas coisas maravilhosas que Deus falou conosco, nos ensinou. E que bom que você está aqui nessa manhã, para mais uma vez ouvir da palavra do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. Glória a Deus, que bênção. Porque não é fácil, né? Ainda mais estar no último domingo, não é fácil, tem que perseverar. Tem que haver perseverança. E nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração para nós começarmos a falar um pouco sobre o que será o tema do próximo ano. O ano que vem, no ano de 2026, será trabalhado o tema pertencimento. Fala para a pessoa que está do seu lado, pertencimento. Nós vamos aprender muito sobre esse tema. Então, assim, eu gostaria de falar um pouco. Eu tenho já estudado, já tenho buscado em Deus sobre o que é pertencer, o que isso tem, qual a revelação que Deus tem para trazer sobre nós dentro dessa direção que os nossos pastores nos deram, já começaram a ministrar nas nossas vidas algo. E eu tenho certeza que Deus também tem algo para falar ao seu coração, tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida. Há uma chave para virar através dessa revelação que Deus tem para nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. No versículo 4, ali está 40, mas me perdoe, foi o sono, errei. Versículo 4, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Voltando para o versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Então essa palavra pertence, ela tem um significado. O significado dela significa aquilo que é próprio, aquilo que é nosso, aquilo que é peculiar a si mesmo. Por exemplo, quando nós falamos de pertencimento, nós temos algumas coisas que são nossas, não é verdade? Eu tenho meu marido, já que ele fala de mim, eu falo dele, né? Ele é meu, só meu, eu sou dele, ele é meu, pertence a mim. Então, se é meu, é meu. Então, existem coisas que pertencem a nós. Meus filhos são meus filhos, são do Senhor, mas são meus. Podem ter defeitos, mas são meus filhos. Existem coisas que são nossas e nós brigamos, lutamos, né? Ficamos chateados se alguém vier falar qualquer coisa, porque pertence a mim, é meu. Você também tem coisas que são peculiar a você, não é verdade? E nós, no reino de Deus, nós também pertencemos a um rei, pertencemos a um pastor, pertencemos a um rebanho, tanto aqui na terra como espiritualmente. Jesus é o nosso pastor, né? Nós pertencemos à igreja da aliança. É importante nós termos esse pertencimento. Como é difícil quando nós não temos uma família, quando nós não temos uma casa, nós não temos um pai, não temos uma mãe, quando não pertencemos a nada, né? Sabemos que esse ano foi o ano do futebol. Ô, Jesus! Estava me maltratando já o Flamengo, de tanto futebol naquela casa, né? Ou seja, são times que pertencem, ou seja,
Até eu vesti a camisa esse ano, olha só. Então, ou seja, os flamenguistas, eles torcem e eles pertencem, né, àquele time e eles acreditam naquela vitória, embora eles não ganhem R$1 por isso. Mas vai falar do Flamengo com meu esposo, vai falar mal. Então, assim, por quê? Porque ele pertence, ele acredita, ele vibra, ele veste a camisa, ele grita. Não só ele, mas eu até filmei a alegria do povo na minha casa. Falei, meu Deus, olha quanta alegria, quanta... E o povo gritava, e o povo se chateava, e o povo estava triste quando ninguém fazia gol, e quando fizeram o gol. Por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre pertencer. Eles pertencem, eles acreditam naquele time, eles lutam, eles sorriem, eles choram. Existem pessoas até que morrem, né? Que são torcedores, até morrem, tem infarto. Se acontecer alguma coisa, não só o Flamengo, mas cada um tem o seu time peculiar, né? Tem o seu favoritismo. Então, o pertencer é quando algo é nosso. No caso, está se acabando de rir aqui. Então, o pertencimento é isso. É você fazer parte de um grupo, fazer parte de algo, é você ter algo que é seu. Não é verdade? Então, quando se traz para o reino de Deus, nós também temos que ter essa garra, essa vibração para dizer, eu pertenço a Cristo, eu sou de Jesus, eu sou dele, eu sou do meu amado, e o meu amado, ele é meu. Eu pertenço sim a uma congregação, a uma igreja chamada Igreja da Aliança, e ai de quem falar alguma coisa da minha igreja. Eu me lembro que a igreja que eu me converti, me batizei, gente, como eu era pertencente àquele grupo ali, né? Eu me lembro que minha mãe, o pessoal da minha casa, gostava de ficar falando um pouco da minha igreja, que era um pouco tradicional, né? A igreja deles era mais agitada, e a minha era aquela igreja tradicional, né? A minha irmã chegava na minha igreja e falava, meu Deus, dá para ouvir até o barulho da mosca, se a mosca passar, né? E ela falava, meu Deus, não pode bater uma palma. Eu não gostava que ninguém falasse da minha igreja, porque eu pertencia àquele lugar. Aquele lugar era peculiar a mim, pertencia a mim, eu pertencia, porque eu fazia parte, eu vivia o quê? Eu vivia as tristezas, os problemas, as situações daquele lugar. Então, quando nós pertencemos a algo, significa que nós nos apropriamos com valores, com defeitos, com dificuldades. Mas nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre as vantagens de nós pertencermos ao reino de Deus, de pertencer a Cristo. Há vantagens, há um preço a ser pago, assim, mas há vantagens de fazer parte deste reino, de fazer parte desse rebanho. E o Senhor Jesus, ele contou essa parábola e ele falou, depois de fazer todas as que saírem, as que lhe pertencem, ele vai adiante. Ou seja, quando fazemos parte de um rebanho, Jesus vai à frente e nós vamos seguindo, porque nós ouvimos a sua voz e queremos obedecer. Não importa o que ele diga para nós fazermos, nós vamos fazer. Por quê? Porque pertencemos ao reino, pertencemos a Jesus, pertencemos às suas ordens, pertencemos à sua lei. Não somos mais desse mundo. Não pertencemos mais ao sistema desse mundo, né? Para você que é jovem, quando você chega ali na escola, é tudo diferente, mas você precisa saber a quem você pertence. Você é de Deus, você é do reino do Senhor, a sua vida é diferente, você anda no contrafluxo desse mundo.
O mundo vai para um lado e você vai para outro lado. Por quê? Porque você está procurando ser separado, ser santo, buscando fazer a vontade de Deus. E não tem nada a ver, porque você não pertence mais a esse mundo. Você pertence ao Senhor. Nós somos de Cristo. As mulheres, nós não somos. Nosso comportamento não pode ser mais de uma mulher mundana. Nós somos diferentes, nós somos de Jesus. Tudo aquilo que rege esse mundo não pertence a mim mais. O que pertence é a vontade de Deus. Por quê? Porque eu faço parte desse rebanho. Eu faço parte, eu ouço a voz de Jesus e eu preciso seguir, porque eu conheço a voz de Jesus. Eu sei daquilo que não é para a minha vida. Uma das coisas que eu ensino na minha casa todos os dias para as minhas filhas, para a pequenininha, eu converso e falo: minha filha, não deixe perder aquilo que você tem. Você tem um tesouro. Você tem Jesus na sua vida. Não é apenas uma religião. Mas existem coisas que não nos pertencem. Existem coisas desse mundo que não faz parte da nossa vida. Não faz parte mais da nossa história. E nós precisamos viver como ovelhas, como aqueles que conhecem o bom pastor. E eu separei aqui algumas vantagens de se pertencer, né? Falei sobre a ovelha. A ovelha, ela pertence a um rebanho. E quando ela ouve a voz daquele pastor, ela se familiariza. Ela ouve, ela segue. Por quê? Porque ela sabe que ele não vai fazer mal. Sabe que ele vai levar a pastos verdejantes. Ele vai a conduzir. O pastor tem um relacionamento com as suas ovelhas. Ou seja, as ovelhas, elas ouvem a voz. Quando ele diz: segue essa direção, ele segue aquela direção, porque ele está acostumado. Eles constroem esse relacionamento. A palavra de Deus fala sobre Davi. Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. E ali no deserto, quando ele é chamado para ser ungido, ele deixa as ovelhinhas dele e vai ali e recebe a unção. E aí, quando chega um momento certo, onde ele é convocado, onde ele se vê numa situação, ele vai até os seus irmãos para levar mantimento ordenado pelo seu pai. Mas quando ele chega ali, há uma guerra instalada. E então ele se coloca à disposição para vencer aquele gigante. E ele fala: eu já venci urso, eu já venci leão. Por quê? Porque eu sou um pastor. E eu cuido de ovelhas, e para defender as minhas ovelhas, eu faço qualquer coisa, eu enfrento qualquer situação. Então, no momento que Davi também foi levado ali para vencer o gigante, ele já estava preparado porque ele sabia o que era ter algo, o que era ser um pastor. Então, quando a palavra de Deus nos fala que nós pertencemos a um pastoreio, nós pertencemos a um reino, nós somos de Deus, significa que o nosso caminhar é diferente, o nosso falar tem que ser diferente. E se nós pertencemos a uma congregação, a um reino, a um corpo, nós fazemos parte desse sistema e precisamos, a nossa fala, ela precisa ser igual. O nosso espírito precisa ser o mesmo. A nossa fé precisa ser a mesma. E precisamos lutar uns pelos outros. Precisamos a cada dia defender e proteger uns aos outros. Aí eu vou dizer para você a importância de pertencer a um rebanho de Cristo. Aqueles que estão lá fora não pertencem a nada. Eles pertencem ao mundo. Existem tantas e tantas pessoas que se afastaram do Evangelho. Quantos e quantos que estão desigrejados. Quantas pessoas dizem: não, eu sirvo a Deus, eu amo o Senhor, mas não pertence a um rebanho. Nós precisamos pertencer a um rebanho.
Precisamos ter uma aliança. Você está na igreja da aliança. Precisamos estar juntos esse ano. Nós precisamos estar juntos o tempo todo. Não foi assim nos cultos, né? Nos momentos de convocações estávamos aqui juntos. Nos momentos de dores, nos momentos felizes, de alegria, nos momentos de banho de piscina, de brincar de bola, mas no momento também de choro, de tristeza. Por quê? Porque nós pertencemos a esse rebanho. E se nós pertencemos, nós caminhamos juntos esse ano. E no próximo ano, nós vamos trabalhar esse tema. Por quê? Porque nós precisamos entender de qual reino nós pertencemos, aonde nós estamos inseridos, qual contexto nós fazemos parte. Nós fazemos parte do rebanho de Jesus. Nós somos ovelhas desse pastoreio de Cristo. Ele nos conduz, é Ele que nós ouvimos a voz dEle e nós o seguimos. E Ele vai à frente e nós seguimos os seus passos. Nós não andamos por aquilo que vemos, por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que o mundo diz, mas nós andamos por aquilo que os céus revelam para nós. Sabe, quantos jovens talvez vão entrar no próximo ano na faculdade, amém? Recebe aí. Vão ingressar numa universidade ou talvez vão começar a trabalhar, começar a exercer sua vida profissional, sabe? E ali vão começar a viver coisas diferentes. Quantas vezes já vi pessoas se desviarem, se afastarem? Mas nós precisamos entender a qual rebanho nós pertencemos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos de Jesus. Nós pertencemos. Nós temos um rebanho aqui nessa terra. Nós fazemos parte dessa congregação. Nós temos uma aliança. Porque o Espírito, ele diz às igrejas, sabe, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor ali estaria presente. E o Senhor vai juntar aqueles que lhe pertencem. Ele vai trazer para perto. E então fala, depois elas seguem porque Ele conhece a voz. Será que nós conhecemos a voz de Jesus? Se nós estamos aqui congregando por congregar, se viemos apenas por uma mera religiosidade, isso não vai ser o suficiente para permanecermos. Isso não vai ser suficiente, mas quando nós pertencemos a algo, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar, eu vou permanecer em aliança, eu vou vencer minhas lutas. Eu vou avançar com Deus. Pertencemos a esse rebanho do pastor Jesus. E esse Jesus, ele nos está nos conduzindo para uma eternidade. Sabe, não estamos aqui para agradar A, para agradar B, mas estamos aqui na igreja da aliança. Por quê? Porque há uma ordem na palavra de Deus, congregai-vos. E nós estamos aqui congregando. Nós somos o corpo de Cristo. E nós estamos nessa aliança. E juntos nós precisamos vencer. Orando, batalhando, ajudando, encorajando uns aos outros. Até a vinda do nosso Deus. Ou até sermos arrebatados. Nós não sabemos qual vai ser o nosso dia de amanhã. O pertencimento não é algo do acaso, mas é algo construído através do relacionamento. Primeiro, se queremos pertencer a Deus, ao reino de Deus, ao rebanho do Supremo Pastor, nós precisamos construir esse relacionamento com Ele. Não basta apenas dizermos, eu sou de Cristo, né? E ser um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ou 007, né? Não podemos, nós temos que construir todos os dias esses relacionamentos. Ou seja, nós queremos a parte boa do Evangelho, mas eu não quero a cruz,
Eu preciso da cruz de Cristo. Sabe o que é a cruz? É negar o meu eu, renunciar à minha própria vontade, crucificar a minha carne. Isso é pertencer ao reino de Deus, é perdoar aquele que me ofendeu. Sabe, é andar 2 milhas, é dar a outra face, é viver o evangelho. Pertencer não é algo que acontece. Eu estou nessa igreja, não. Vai mais fundo, é muito além. Pertencer é algo que vai sendo construído diariamente. Existem pessoas aqui nessa igreja que talvez, eu tenho mais relacionamento, talvez até do que pessoas da minha família, do meu sangue, porque estamos juntos, nos conhecemos há tantos anos, pertencemos, estamos juntos, pertencemos a uma igreja, a um corpo de Cristo, choramos, sorrimos juntos, vencemos, lutamos, temos um ao outro para seguir em frente. Então não é algo que simplesmente acontece, mas é algo que vai sendo construído na jornada da nossa vida. À medida que você perdoa, à medida que você ama mais o seu irmão, à medida que você caminha com ele, que você atura muitas vezes a chatice dele, porque é legal quando ele tem algo para te oferecer, tá ótimo. Mas e quando ele não tem mais nada para te oferecer? Sabe, eu já vivi experiências aqui, glória a Deus por isso, em momentos difíceis na minha vida, onde eu tive pessoas dessa congregação que estiveram comigo. Momentos onde eu não tinha nada para oferecer. Eles estiveram ali me sustentando, me ajudando, me orando por mim, fazendo alguma coisa, me ajudando, muitas vezes limpando minha casa, fazendo comida comigo, ou estar junto apenas. Isso é você pertencer, porque pertencemos apenas um local, pertencemos a esse grupo social, pertencemos a esse ministério, pertencemos a esse corpo. Não tem como nós estarmos aqui e ficarmos vivendo os problemas de lá. Temos que vencer os problemas aqui. É com esses problemas dessa congregação que eu tenho que lidar. Existem pessoas que eu estou aqui, eu estou ali. Não, eu sou de todos os lugares. Aí você não pertence a lugar nenhum. Precisamos ter raízes, porque no dia da tempestade, no dia que o vendaval vier, você tem raiz. Sabe, o vento não vai te derrubar, porque você tem uma raiz. Você está fincado em algum lugar. Então precisamos construir esse relacionamento nos momentos de dor, no momento triste, nos momentos bons. Como é bom ver a alegria, ver suas conquistas. Nós como igreja, com relacionamentos entre pastor e ovelha, como eu me alegro quando eu vejo os meus filhos conquistando, quando eu vejo a igreja avançando. E eu tenho certeza que vocês também se alegram comigo, amém? Com as minhas conquistas, Eu me lembro que quando eu queria tanto engravidar, existem tantas pessoas que oraram pela minha vida, Engravidei, minha casa está cheia agora, Amém, glória a Deus. Então, assim, nós temos que entender aonde nós, o que pertencemos. Então, pertencemos ao rebanho. O pertencimento, ele pode ser benéfico, ele pode trazer vantagens. Muitas vezes a gente quer viver solto. Eu quero viver solto, livre. Eu não quero parar em lugar nenhum. Sabe? Eu não sou de ninguém. Você é de Jesus. Precisa ser de Jesus. Precisa ser aliançado com Deus. Precisa fazer uma aliança hoje. Não pertenço a rebanho nenhum. Você precisa de um pastor. Você precisa de uma casa espiritual. Todos nós precisamos de um corpo. Precisamos de relacionamento. Precisamos de pessoas. Eu prefiro entrar e sair da igreja. Sabe, mas naquele dia mau, é na angústia que nasce o irmão. É no dia mau que nós sabemos quem são os verdadeiros amigos, aqueles que estarão juntos. Mas se nós não pertencemos a lugar nenhum, como vamos desfrutar
dessas coisas. Então, o pertencimento, ele pode ser benéfico para nós, sim. Há vantagens. Isso torna a pessoa vai se tornar mais resolvida e focada. Por quê? Porque ela tem pessoas para compartilhar. Ela tem pessoas para te sustentar. Quantos já se viram sozinhos e ouviu a palavra de um irmão? A gente sabe disso quando a gente está doente, né? Recebemos várias mensagens. Né, Noemi? Aí que ela falou, nossa, eu pertenço àquele lugar ali. Aquelas pessoas ali. Quantas mensagens que a Noemi recebeu no momento difícil da vida dela. Imagina se ela não pertencesse a lugar nenhum. Todos amam, mas não pertence. Como que nós vamos poder assistir? Como que nós vamos poder ajudá-la? Precisamos estar focado. Pertencer torna a pessoa mais resolvida e focada. Ou seja, se eu sei que esse é o meu lugar, eu sei que eu tenho que estar aqui no culto de manhã, eu sei que eu tenho que estar no culto da noite, amém? Eu sei que eu tenho que fazer parte do voluntário, eu sei que eu preciso fazer parte de um ministério, então eu me torno o quê? Focado. Eu me torno resolvido. Eu sou de Jesus, eu não sou desse mundo. Então eu preciso entender, eu faço parte. Eu faço parte de um rebanho. Eu faço parte de uma história. Eu faço parte de um projeto que Deus tem aqui nesse lugar, na Igreja da Aliança. E eu quero declarar em nome de Jesus que este ano de 2026, muitos que não pertenceram vai passar a pertencer. Amém? Você vai passar a estar inserido na vida da igreja. Precisamos estar inseridos. Precisamos estar focados. Porque quando nós sentimos que pertencemos, nós vamos estar prontos para ajudar uns aos outros, né? Nós vamos se doar muito mais. Agora, quando não pertencemos, nós ficamos só olhando. Ih, não está legal essa projeção. Ih, não está legal. Mas quando eu pertenço, é diferente. Quando eu pertenço, sabe, eu vou querer ajudar no intuito de fazer crescer e no intuito de fazer melhorar. Eu vou participar, eu vou cooperar, eu vou me doar para que as coisas mudem totalmente. Segurança em pertencer ao pastor. Quando pertencemos a uma localidade, nós vamos nos sentir seguros. Se pertencemos a Jesus, não importa o que venhamos a viver, vamos estar seguros nele, vamos estar firmes, vamos passar pelo vale, mas nós temos Cristo na nossa vida. Eu estou seguro. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu estou numa congregação, eu estou num local, e eu sei que ali isso me traz segurança, porque eu tenho um lugar onde eu sou nutrida, onde eu sou cuidada, onde eu tenho amor, onde eu tenho relacionamento, onde eu cresço e me desenvolvo. Eu não estou mais sozinha, não estou mais sozinho. Então, essa é uma das vantagens também de você pertencer. Segurança, conquistas e vitórias. Quando nós estamos sozinhos, é mais difícil de vencer nossas batalhas. Vencemos com muito custo. Conquistamos com muito custo, com muita luta. Mas quando você tem uma equipe, né? Quando você tem intercessores maravilhosos que oram, amém? Que estão intercedendo, jejuando, orando pela sua vida, vai ser mais fácil você vencer suas guerras. Quando você pertence a um local, você tem pessoas para te ajudar, para orar por você, né? Esses dias aí, eu não dormi, porque fiquei orando por uma irmã. Falei, ô Jesus, já vi que chegou a noite de eu não dormir. Essa irmã nem sabe que eu orei por ela a noite inteira, mas eu orei muito pela vida dessa irmã, porque ela, até então, em nome de Jesus, pertence a esse lugar. E o Espírito Santo me fez lembrar, e o Espírito Santo me fez orar por essa pessoa que eu não estou vendo aqui, né? Então,
Eu fiz a minha parte, eu orei. Então, quando nós pertencemos a um local, nós conquistamos mais vitórias. Sabe, aquela vitória na tua casa, na tua família, em relação ao seu filho, em relação à sua vida financeira. Se estamos juntos, se pertencemos de fato a este lugar, se temos uma aliança com este altar, com essa igreja, com esses pastores com o nosso supremo pastor, que é Jesus, vai ficar mais difícil de vencer, do inimigo nos vencer. Então, parceria em meias guerras. Não estamos sozinhos em meias guerras. Quando pertencemos, nós temos parceria. Nós temos pessoas para lutar conosco, para orar conosco, sabe? Para estar junto naquele dia mau da nossa vida. Então, outra vantagem de pertencer, habilidades específicas, porque vamos adquirindo essas habilidades. Por quê? Porque vamos nos descobrindo no meio daquele grupo, no meio daquele projeto. Você é levantado para executar algo, para fazer algo que vai beneficiar a todos, não é assim? Quando estamos inseridos no corpo, você vai ser usado por Deus. E esse teu talento vai beneficiar o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, né? Ou seja, as suas habilidades, elas vão ser desenvolvidas. Mas e quando estamos sozinhos? E quando estamos fora do corpo de Cristo? E quando estamos, eu amo a Deus, mas eu quero fazer tudo o que eu quero. Eu não desenvolvo, eu não avanço, eu não faço o reino crescer. Eu passo a só consumir. Eu só quero bênçãos, bênçãos. Eu estou igual aquela propaganda do Danoninho. Me dá Danoninho, Danoninho, me dá Danoninho, que nem passa da minha época. Essa propaganda, viramos aquele sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá. E passamos a não produzir nada para o reino. Quando não pertencemos, só queremos, venha, venha, venha. E não produzimos, e não entregamos, e não abençoamos com os dons e talentos que o Senhor nos deu. Deus te deu talento, deu dons, e naquele grande dia, nós teremos que mostrar nossas mãos. Nós teremos que dizer o que fizemos com tudo aquilo que o Senhor nos deu para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Aí talvez você pense, igreja universal, sim, mas há um pastoreio que nós temos que ter, há um rebanho que nós temos que ter. Mas Jesus é meu pastor. Jesus é o seu pastor, sim, e precisamos ter esse relacionamento com Ele, mas precisamos também de ter uma autoridade, uma liderança aqui nessa terra. Precisamos ter uma casa, precisamos ter uma direção, precisamos pertencer ao corpo, pertencer à igreja que Ele estabeleceu nessa terra e que Ele morreu. Ele morreu. Se não fosse tão importante assim, Cristo não tinha se entregado para que nós fôssemos o corpo, para que nós fôssemos a sua igreja. Então, quando nós também pertencemos, passamos a viver em sociedade. Sabe, eu aprendi, eu me lembro que quando eu estava assim, sem pertencer a lugar nenhum, e eu me lembro que tinha acontecido um problema na minha igreja, que eu amava a minha igreja, e aí aconteceu um problema, e eu passei a não ir mais nesta igreja, e eu comecei a ir numa igreja perto da minha casa, lá quando eu era adolescente, e passei a ir na minha igreja lá perto da minha casa, e eu me lembro que o pastor sentou comigo e falou assim, você tem que tomar a sua decisão, se você faz parte desse rebanho. Você precisa fazer uma aliança, porque uma andorinha só, ela não faz verão. E eu entendi aquela palavra. E eu falei, é verdade. Eu preciso começar a colocar em prática tudo aquilo que Deus me deu para fazer. Meus dons, meus talentos são para o reino de Deus. E eu preciso produzir para que o reino de Deus cresça. E eu me lembro que logo depois eu já... não demorou, já estava aqui em Realengo, produzindo muito.
né? Então, quando nós pertencemos, passamos a viver em sociedade, passamos a entender uns aos outros, a fazer parte daquele grupo, a conhecer as pessoas, a entender, a suportar uns aos outros. Uns são mais agitadinhos, outros mais calminhos, né? Outros são mais alegres, outros são mais sérios, outros falam demais, outros falam de menos, mas no final é isso que dá o colorido. Então, quando pertencemos, sabemos viver em sociedade, sabemos entender a todos, a conversar com todos, a ajudar uns aos outros, a amar uns aos outros, conforme a palavra de Deus fala. Então, o pertencer, ele é importante demais e há vantagens para nós. Há vantagens em pertencermos ao reino de Deus, a pertencermos a uma congregação, a pertencermos a um pastor, a um só Senhor. Aqueles que pertencem são aliançados. A vantagem é que você se torna um aliançado. Quantos aliançados temos aqui? Amém? Quando nós pertencemos, se você pertence a essa igreja, você é um aliançado. E nós sabemos muito sobre aliança, né? Somos a igreja da aliança, fazemos parte dos projetos dessa igreja. Achei lindo ontem o povo lá no monte, que bênção, estávamos lá. Eu sei que alguns não puderam estar, mas aqueles que puderam, os aliançados, estavam ali na sua luta, venceram suas guerras, mas eles pertencem a esse grupo, pertencem a essa igreja, pertencem ao rebanho de Jesus. E nós estávamos ali para juntos buscarmos com um só objetivo, um só propósito. E ali como igreja, o Senhor, Ele liberou bênçãos naquele lugar. Liberou bênçãos. Então, aqui as vantagens de pertencer o quê? Que nos tornamos pessoas aliançadas. Nos tornamos de aliança. E não é qualquer vento que nos derruba. Essas são algumas vantagens em pertencer a um pastoreio. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu não sei, gente, como será o próximo ano. Mas talvez muitas pessoas deixarão de congregar. Sabe, porque são tantas as coisas que nós temos visto, sabe? Temos visto tantas as mentiras de Satanás, o amor tem se esfriado, tanto engano, tanta religiosidade, que eu vejo que existem pessoas que vão se dispersar, vão cair no engano do inimigo. Que nós não venhamos a cair no engano, mas que nós venhamos a entender a quem nós pertencemos. O nosso coração é de Jesus, a nossa vida é dele. Sabe, pertencemos a esse rebanho aqui. Você faz parte desta igreja. Você tem um pastor, você tem uma casa, você tem irmãos. E glorifique a Deus por isso, porque você está aqui. E é aqui que você vai crescer, vai desenvolver. É aqui que você vai conquistar. É aqui que você vai experimentar de coisas maravilhosas e tremendas. É aqui que você vai ser beneficiado por pertencer a esse reino de Deus. Amém? Então eu convido você nesse momento a ficar de pé. Em nome de Jesus. E nós vamos adorar o Senhor com essa canção que diz: Pastor de Nazaré.